Galaxy Book 4 é a opção de notebook para quem não quer tanta firula e que precisa de um uso prático. São várias versões, o que significa que ele pode se encaixar em vários orçamentos diferentes. E se a gente olhar para o preço de versões passadas, em breve ele deve ficar com um ótimo custo-benefício. Então vamos analisar a fundo para ver para quem vale a pena. Tem links também de compra na descrição de todos os modelos, caso você goste dele, e bora conhecer esse cara. Vamos começar então pelo corpo. Como esse é um notebook de entrada, a Samsung buscou entregar apenas algo simples, tá? A tampa fosca tem linhas retas bem bonitas e ele quase não tem curvas, exceto pelas pontas que foram arredondadas, e eu tomo isso como uma escolha mais de design do que de conforto. Mesmo sendo fino e relativamente leve, o Galaxy Book 4 trouxe diversas portas de conexão nesse bloco aqui que mistura alumínio e plástico. Na parte de baixo tem também 3 regiões com furações, sendo as duas menores para saída de som e a maior para auxiliar na circulação de ar. Calma, porque na região da dobradiça também tem mais uma grelha para auxiliar nesse ponto. E durante os meus testes, eu não senti esse notebook esquentando a ponto de me preocupar. Claro, como qualquer máquina, eu senti que a região do centro do teclado e um pouco mais perto da dobradiça ficaram um pouco mais quentes, mas de novo, é o esperado para esse cara. Deu para usar ele no colo sem sentir queimando a pele, mas deu para ouvir bem a ventoinha trabalhando. O Book 4, ele não altera muito o design perante as gerações anteriores. Ele concentra a maior parte das conexões, por exemplo, do lado esquerdo, com 2 saídas tipo C, uma tipo A, uma HDMI e a porta Ethernet retrátil, que é um adicional muito bem-vindo. Do outro lado ainda tem mais uma conexão tipo A, a saída de áudio e um leitor de cartão microSD, além da opção de você colocar uma trava de segurança nesse buraquinho aqui. A Samsung sempre vem com mudanças sutis. Desde o Galaxy Book 2 a gente tem notebooks muito parecidos. Nesse daqui, por exemplo, na parte do teclado e do trackpad, eu achei ele um pouquinho molenga quando comparado com os anteriores. Dá até para perceber que ele afunda quando eu digito. Isso já foi mais presente em notebooks de entrada, mas hoje em dia os modelos costumam ser mais firmes. Acaba passando uma impressão um pouco negativa, apesar de não ser uma flexão extrema. Agora, a parte boa é que o notebook vem com teclado numérico na lateral direita, o que me impediu de pressionar o botão Power a cada vez que eu tentava pressionar o Delete. Então, ponto para ele. Também existe a vantagem desse cara ser retroiluminado. Essa já é uma característica menos presente em modelos mais simples, ou pelo menos na faixa em que ele pretende estar. Não é uma luz forte, então nem sempre parece estar ligada. Porém, o objetivo é que esse recurso seja utilizado em ambientes escuros, e nesses momentos ele realmente quebra um galho. Esse teclado numpad na lateral tem teclas bastante espremidas e não é confortável. Essa é uma reclamação já antiga nossa com a linha de Galaxy Book. Entretanto, a parte das letras, a parte principal do teclado, tem um bom espaço entre cada uma delas e tem também uma resposta bem agradável. Ao mesmo tempo que não afundam muito, eles também não exigem que eu force muito para conseguir escrever, então é um teclado bem legal. O trackpad também não é tão bom quanto eu gostaria, mas ele funciona muito bem para a categoria em que o Book 4 se enquadra. É claro que modelos mais caros vão conseguir trazer algumas especificações melhores nesse quesito, mas eu acho que ele tá bom o suficiente. Vale comentar que aqui no Galaxy Book 4, as teclas desse trackpad são físicas e você pode pressioná-las até quando o notebook está desligado, ó. Dá até para ouvir o clique. Já no painel, a Samsung trouxe uma tela Full HD fosca em IPS, isso é bem importante, com resultados que me deixaram um pouco desanimado, eu confesso. Esse painel vai ser o mesmo para qualquer uma das versões que você escolher. Os detalhes são o seguinte: a cobertura de cores do sRGB bateu 63%. Tem como melhorar um pouco esses números com uma regulagem, mas com as configurações que veio de fábrica, ele não me convenceu muito. O contraste está com uma marca boa, no entanto, de 1380 para 1, com pretos relativamente profundos e que provém do IPS. É a qualidade das cores e o brilho que pode te incomodar um pouquinho mais. Dependendo de como você usa, o monitor do seu PC ou do seu antigo notebook, pode ser que a sua sensação seja de uma tela um pouco mais apagada, menos viva, algo que a gente não esperava de um IPS. No ambiente muito claro, o brilho não dá conta e eu sinto a necessidade de diminuir a luz da sala para conseguir enxergar melhor nele. Calma, isso não é um defeito do Book 4, é um problema na verdade da categoria e da faixa de preço que a gente está falando, porque as telas são realmente componentes muito caros. Inspiron, IdeaPad, Aspire,
todas as linhas de entrada possuem telas muito parecidas com essa, que é a chamada IPS-like. Pelo menos não é mais o painel TN que assombra essas categorias de entrada e intermediária, então essa tela melhorou nesses últimos anos, mas ainda assim tem alguns pontos de incômodo. Isso significa então que o IPS-like pode até ser uma evolução se você estiver vindo de uma tela HD antiga, de um notebook mais antigo, mas ainda não é algo tão bom quanto um genuíno IPS. É uma questão então de alinhar as expectativas. A tela não é ótima, não é péssima, só ficou no mesmo nível do resto do mercado. Se você ainda está atrás de uma máquina para texto, uso de analytics ou algum outro tipo de trabalho que não exija precisão de cor, o Galaxy Book 4 vai te atender bem, tranquilamente, tá? Agora, se o seu trabalho ou estudo envolve precisão de cor, fidelidade para vídeo e qualidade na hora de mexer em qualquer coisa de multimídia, você vai ter que investir um pouquinho mais e apostar em outra máquina, até mesmo da Samsung. E antes da gente partir pro hardware, eu quero dar duas dicas de como você pode economizar em notebooks como esse. A primeira é dar uma olhada no nosso grupo de ofertas, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. A gente faz uma curadoria diária de notebook, celular, eletrodoméstico, tudo que tá barato a gente posta por lá. Tem também o nosso comparador Escolha Segura. Se você já sabe o que comprar, ele vai comparar o preço nas principais lojas, então te avisar, ó, tá mais barato por aqui. Na hora que você estiver no carrinho, ele vai testar cupons na loja que você estiver comprando e ainda dá para criar alertas. Eu quero esse notebook quando ficar abaixo dos R$3.000. E pronto, ele vai te mandar um e-mail. Então são duas opções muito legais para economizar e que estão aqui na descrição. É só clicar por lá e agora deixa eu voltar pro hardware. Um ponto interessante desses notebooks é que esse cara aqui, ele já começa com 512 de armazenamento e 16 GB de RAM. É uma opção muito boa para ele durar mais tempo na sua mão. Mas fica ligado, tá? Porque no site tem opções mais simples, com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento, que é o mínimo que a gente recomenda para você utilizar. Mas de novo, 16 com 512, esse notebook vai durar mais na sua mão. É importante só salientar que no caso da memória RAM, ela é soldada na placa e não existe a possibilidade de expansão. Para quem está querendo economizar, precisa estar ciente de que essa é a condição dele desde a geração anterior. Se você quiser um Galaxy Book que permita fazer essas mudanças de memória, daí precisa ficar na geração 2 da linha, o Galaxy Book 2, que ainda está no mercado e vira e mexe muito barato. No caso, a versão que nós testamos aqui tá com Core i7, 1355U e uma Iris Xe Graphics, junto de 16 GB de RAM DDR4X. Atualmente, essa quantidade é o valor mais confortável para que o Windows rode bem. E falando um pouco da minha experiência de uso, mesmo com muitas abas abertas no navegador, ele não engasgou ou recarregou as páginas, e nem mesmo deu uma travadinha na hora do Alt Tab. Para inteligência artificial também, é esperado que você precise de 16 GB, então esse computador está preparado para o futuro. Em desempenho, a 13ª geração da Intel não trouxe grandes evoluções quando comparada com a 12ª ou 11ª geração, mas assim, o valor absoluto vai depender da versão. A gente tem a opção de i3, i5 e i7. O i5 e i7 são voltados para tarefas um pouco mais pesadas, e o i7 consegue correr um pouquinho mais rápido nelas. A diferença desses dois para o i3 é que eles conseguem fazer mais trabalho em paralelo. Tem também uma versão, tal como no ano passado, com placa de vídeo dedicada, o que não torna ele um notebook gamer, mas que pode facilitar algumas atividades, como edição de vídeos em baixa resolução até 1080p e até programação numa aplicação que vá consumir GPU. Dito isso, nessa versão aqui, que tem apenas a placa integrada Iris Xe, eu me arrisquei a jogar um pouco de Valorant e deu bem certo. O notebook não mostrou lentidão ou dificuldade para rodar o jogo, inclusive durante a partida ele não bateu nem 45 graus. O interessante é perceber que mesmo processadores da linha U que são focados em economia de energia estão conseguindo rodar alguns títulos mais básicos e até mesmo alguns indies. O que não dá para esperar que ele faça é ir bem em atividades 3D muito pesadas, como renderizar um projeto de arquitetura pesado. Ele também vai apresentar problemas com edição e renderização de vídeos em 4K. Ele fica limitado a apenas 1080p e projetos um pouco menores. E antes de eu falar de software, vamos passar para a bateria. Esse notebook aqui, ele tem uma capacidade de 54 watts hora de funcionamento e traz um carregador USB-C de 45 watts, que é muito legal, dá para você carregar qualquer outro equipamento com ele. A bateria dura por volta de 4 horas num uso bem básico, seguindo a mesma linha de todos os notebooks anteriores. Durante um dia de trabalho eu vi alguns vídeos do YouTube, usei o navegador e o Notion e editei os roteiros nele, e de novo, só 4 horas de uso.
Os testes mais pesados até foram feitos com o carregador, mas no geral, no dia a dia, ele vai durar 4 horas na sua mão. Eu já tive experiências melhores com computadores do mesmo segmento, com Intel Core i7 de gerações passadas, e a gente sabe que dá para melhorar um pouquinho isso aí, tá? Um pouco é a questão da Intel, um pouco é a questão de não ter uma bateria tão grande, porque isso também custa mais caro. Se você precisa de um notebook com muita bateria, bem, ele não é para você, mas ele pelo menos carrega rápido, o que é um ponto positivo para você não ficar offline. Só que tem um lado bem legal de você pegar um Samsung, que é a parte de software dele. A Samsung coloca bastante função e bastante integração com seus outros equipamentos por aqui. Dá para, por exemplo, você acessar a tela do seu celular, você mandar arquivo do celular para o computador diretamente e até fazer algumas outras coisas bem legais. E eu quero falar um pouco da minha experiência com isso. Preciso começar ressaltando que ele não tem todas as funções, porque a parte de inteligência artificial não está presente por aqui. Ele não é um Copilot Plus ou um notebook Copilot. Ele realmente tem só esse kit básico que geralmente vem com a Samsung e que é bem legal. Algumas das funções eu tive dificuldade de utilizar, mas algumas outras funcionaram bem. Por exemplo, a primeira função bem interessante seria utilizar o celular como uma webcam para melhorar minhas videochamadas. A webcam dele é apenas HD, eu estou mostrando o resultado aí para vocês, e utilizar o celular seria bem legal. O problema é que essa função só está habilitada para o Microsoft Teams e você precisa estar conectado no aplicativo através do vincular ao Windows. Só que depois que eu fiz todos os passos que eles me pediram, o celular não apareceu como opção para ser usado na videochamada, então não deu para usar isso. Eu não sei se vão atualizar, mas já está aí no roadmap para aparecer e é uma opção que seria bem legal estar presente. Outra função que está disponível, mas que é um pouco limitada, é o Buds Auto Switch, ou seja, se você está com um fone Galaxy na sua mão, no seu celular, você está vendo aqui e você passa e dá play no seu notebook, ele automaticamente vai mudar o som para lá. Só que isso só funcionou com o Galaxy Buds 2 Pro, então não é uma função que vai funcionar com qualquer fone de ouvido. Depois a gente tem o Multi-Control, que para mim é muito legal. Você consegue utilizar o seu tablet Galaxy como segunda tela ou utilizar o teclado e mouse do seu notebook para mexer tanto no seu celular como no seu tablet. Basta parear tudo, você tem que estar tudo com a mesma conta da Samsung, tá? Sua Samsung Account e pronto, vai conseguir utilizar eles tranquilamente. Um problema que eu tenho às vezes é que eu esqueço de desativar essa função e é só abrir o notebook que ele já quer começar a entrar nos outros equipamentos. Apesar dele não ter as funções mais complexas de AI, algumas já começaram a aparecer de forma reduzida. Então o Photo Remaster e o Copilot, que já está por padrão no Windows 11, com acesso pela internet, já estão aqui. A verdade é que o ecossistema da Samsung está evoluindo bastante. Tem algumas coisas que ainda não funcionam tão legal, alguns problemas de pareamento uma vez ou outra, mas no geral ele funciona. E eu acho que principalmente para os modelos mais baratos, isso é uma evolução muito grande. Afinal, nos modelos mais caros, a gente já consegue encontrar em concorrentes também essa parte de ecossistema, mas na parte de R$3.000 é só a Samsung que vai entregar. A desvantagem desse notebook, por enquanto, é o preço. No lançamento ele sempre vem alto, então paciência, tá? Onde o Book 4 passa a valer a pena é na casa dos R$2.500 para o seu modelo i5, até um pouco mais, já que ele tem essa parte de ecossistema. Nesse cenário, ele começa a competir contra o Aspire 5 da Acer e o Inspiron 15 da Dell. Cada um tem um ponto forte e fraco, mas o ideal é que o Book 4 esteja muito parelho com eles. Só lembra de novo que a memória RAM aqui é soldada, então você tem que levar isso em conta. Não dá para colocar depois, então dê preferência para 16 GB para esse notebook durar mais tempo. Já o modelo mais avançado, esse tem um uso muito mais específico. A grande maioria não precisa chegar até aqui, mas se você acha que você precisa de uma placa dedicada, um Core i7, espere ele chegar perto ali dos 3.500 a 4.500. E se ainda não tiver, dá uma olhada no Book 3 ou no Book 2. Mas e aí, o que você achou do Galaxy Book 4? É um notebook que te atenderia? Comenta aqui embaixo para eu saber. Basicamente, ele mudou pouca coisa ano a ano e está evoluindo gradativamente. É um notebook que na hora que ficar ali na faixa de custo-benefício, vai ser bastante interessante. Se você gostou, não esquece do like, do comentário e, claro, de os links que estão na descrição para pegar qualquer um dos modelos dele. Com isso em mente, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!